Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre as propriedades dos sinais, esse é o meu trabalho. Eu vou comentar algumas características. Então, começando pelos sinais contínuos, que é uma das classificações dos sinais. Os sinais contínuos, eles admitem valores pertencentes ao conjunto dos reais no eixo das abscissas. Então, por exemplo, vamos tomar um intervalo aqui 1 e 3. Nesse intervalo, eu posso ter valores como, por exemplo, 2,4, 2,8, 1,2 e assim por diante, né? Então, esse eixo, os valores desse eixo pertencem ao conjunto dos reais. Os sinais discretos é uma outra classificação. Nos sinais discretos, eu tenho no eixo das abscissas aqui apenas valores inteiros. Então, vamos tomar esse intervalo 1 e 5. Nesse intervalo, eu tenho 1, 3, 4, 5 e, logicamente, esse valor aqui é o 2. Aí, existe uma outra classificação dos sinais com relação à amplitude, que são sinais analógicos e digitais. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, olha. Os sinais analógicos, que é este caso aqui, no eixo das ordenadas, ele admite valores infinitos. Então, posso ter aqui 1, 2, 3, 1000 e assim por diante, certo? No eixo nesse segundo caso, que é o caso dos sinais digitais, no eixo das ordenadas, eu tenho, tomando um intervalo pequeno de tempo aqui, eu tenho uma função constante, ou seja, uma curva constante que determina esse sinal. Esse é o caso dos sinais binários, né? Ou é 0 ou é 1. Então ele é constante em um determinado intervalo de tempo do eixo das abscissas. E aqui podemos juntar as duas classificações, né? Esse primeiro gráfico aqui eu posso ter infinitos valores no eixo das abscissas, pertencentes aos conjuntos dos reais. E no eixo y também eu posso ter infinitos valores ao eixo das ordenadas. Então ele é analógico e ele é contínuo. Esse segundo caso aqui eu tenho valores apenas inteiros ao eixo das abscissas e infinitos valores ao eixo das ordenadas. Então, eu tenho aqui um caso analógico discreto. Nesse terceiro gráfico aqui, eu tenho infinitos valores ao eixo das abscissas e tenho apenas alguns valores em um determinado intervalo de tempo ao eixo das ordenadas. Então, veja que ele é uma constante, tem uma linearidade, né? Então, ele é digital e contínuo. Nesse quarto e último caso aqui, eu tenho apenas valores inteiros ao eixo das abscissas e também ele apresenta uma linearidade, né? Então ele é digital discreto. Ele não possui uma amplitude infinita. Ela é finita em um determinado intervalo de tempo. E aqui eu tenho os sinais periódicos e não periódicos. Então vamos tomar esse primeiro exemplo aqui, que é um exemplo de sinal periódico. Então, o período aqui ele começa em 0, e vamos pegar um exemplo 0 e 6, né? Esse exemplo aqui, o período dele é 6. Então, olha, é dito periódico quando ele satisfaz essa condição. X de t é igual a x de t minúsculo mais t maiúsculo. O que seria esse t minúsculo e maiúsculo? O t maiúsculo ele é o período, né? Então, veja, nesse caso o período seria 6. Vamos tomar aqui um exemplo para a gente comprovar isso. Vamos tomar um ponto 1, por exemplo. E vamos substituir esse ponto 1 na função. Então, onde eu substituiria esse ponto 1? No t minúsculo. Substituindo, eu tenho 1 mais o período da função, que é 6, e eu tenho 7. Ou seja, esse próximo ponto aqui, eu vou encontrar um ponto igual na curva a esse primeiro, no ponto 7. Né? Então, essa função ela representa o período. Aqui nós temos esse caso de cima, ele é contínuo e aqui ele é discreto. Nesse caso discreto também ele estabelece essa relação, né? Veja que é uma função contínua aqui também, né? É uma função de x de t minúsculo mais t maiúsculo. Então ela é periódica, né?
E aqui um exemplo de não periódico. Veja que eu tenho uma curva, tenho uma reta descendo. Aqui seria o caso de repetição de um ciclo, né? De um período. Mas o que acontece? Essa curva aqui determina a quebra do ciclo. Na verdade, seria para ela ser periódica, seria duas retas aqui, mas não é. E aí aqui a gente tem um caso de uma característica dos sinais periódicos. O que seria essa função, essa integral aqui? Imaginemos um ciclo determinado por essa função menos x², certo? Então é apenas esse ciclo aqui, né? Se calcularmos a integral, ou seja, determinarmos a área abaixo dessa curva, teremos um resultado. Imagine um ciclo 2, por exemplo, aqui. Também, como ela é periódica, será também determinada por essa função. O que acontece nesse caso aqui? Se a gente calcular também a integral, teremos a área, que é a mesma área. Isso pelo fato de desse sinal ser periódico. E aqui a gente tem algumas outras características, né? O sinal pode ser causal, ele assume valores a partir do instante zero. Pode ser anticausal, ele assume valores antes... aqui ele assume valores a partir do instante zero, e aqui ele assume valores antes e também depois do instante zero. Aqui nós temos um sinal determinístico, quando a gente conhece essa curva, no caso da curva periódica, né? Se a gente sabe como ela se comporta em determinado período, nos próximos também podemos determinar os pontos, né? Porque ela já é conhecida. E também aleatória, quando a curva não é periódica. Então a gente não sabe quais serão os próximos pontos. Aqui também existem fazendo uma análise, existe o caso de simetria par. O que seria esse caso de simetria par? Vamos tomar aqui um ponto. Um ponto para um x qualquer. Vamos supor que esse x aqui é um x2. Se a gente pegar esse mesmo ponto, x-2 no caso aqui, né? Porque o eixo, esse ponto é negativo para o tempo. Vamos imaginar aqui o mesmo ponto, né? O que acontece nesse caso? Então aqui a gente tem um x2, x valendo 2, positivo. O que acontece que está sendo representado por essa igualdade aqui? Para um tempo negativo, um tempo, por exemplo, menos 2, o valor dessa função para menos 2 ela é igual para o valor 2. Então a gente tem o mesmo ponto de amplitude para os dois. Isso significa que ele tem uma simetria par. Na simetria ímpar, a gente tem o contrário. Então vamos supor que a gente tem o sinal menos 3 aqui e 3 aqui. É o mesmo ponto, né, da curva. Então o que acontece? A amplitude nesse caso ela será positiva. A amplitude nesse caso ela será negativa. Então perceba, se obtivermos aqui uma amplitude de 4, aqui teremos uma amplitude de menos 4. Pela regra de sinal, 4 igual a 4, ou seja, ela é uma simetria ímpar. E aqui a gente tem uma outra característica que é com relação à energia dissipada. Vamos tomar um caso de um circuito com uma bateria e um resistor de 1 ohm. Então, essa bateria ela vai ter uma diferença de potencial e essa energia, quando o circuito estiver fechado, ela será dissipada pelo resistor de 1 ohm, certo? Então, ao longo do tempo, essa energia tenderá a zero por conta da diferença de potencial da bateria. Isso esse é um caso de exemplo que não é real. Por que não é real? Porque em um circuito nós temos outros elementos e não só o resistor, né? Não apenas um resistor de 1 ohm. Então existem outros elementos, então torna como um exemplo para ilustrar aqui esse cálculo de energia.
Isso num caso de um circuito que não é não é infinito ao longo do tempo, certo? Ele é finito. Temos os casos de sinais infinitos ao longo do tempo e periódicos, né? Nesse caso, o que acontece? Nós não conseguimos calcular a energia e sim a potência. É o mesmo cálculo da integral, porém aqui é uma média dessa integral de xt ao quadrado, né? Por isso representado por uma divisão de 1 por t. Né? Então aqui a gente tem sinais com energia total finita, em que a energia é igual a 1 e a potência é igual a 0. Sinais com potência média finita, que a energia é infinita e a potência é maior que 0. E sinais com energia com nem potência, nem energia nem potência finitas. Aqui eu usei duas referências, né, de um professor do Instituto Federal e de um pesquisador da Unifasp para fazer esse trabalho, fazer algumas citações durante a apresentação.